Muito bem-vindos no nosso podcast do Ninho, porque hoje a noite está linda. Como é bom estar aqui com vocês. E hoje estou aqui com ela, não abre ainda, com a doutora Josi, pediatra, Josi Pimentel, maravilhosa, gente. A queridíssima de Botucatu, que olha, para conseguir um horário com a Josi é ouro! Ela vai falar sobre telas, sobre crianças, desenvolvimento infantil. O que será que a gente está precisando aí ouvir, né, nesse momento tão diferente de vida que nós estamos? Mas antes de abrir para a doutora Josi, eu preciso te convidar para assistir, junto com a sua criança, com o seu bebê, o nosso show do Ninho Musical para bebês e crianças, que vai estar em cartaz no mês de março e abril no Teatro Vira da Lata, Perdizes, São Paulo. O show tá muito lindo, muito alegre, com músicos, bailarinos, enfim, tudo de bom. E antes também de abrir para a doutora Josi, eu preciso agradecer aos nossos queridíssimos patrocinadores, porque sem eles nada disso estaria acontecendo. Passarinho para crescer livre. Clínica Apoema, tudo que seu filho precisa em um só lugar. Casa do Ninho é muito mais que uma escola. Loja Copaíba, vem pro estilo de ser Copaíba. Vila Kids, tudo para o quarto dos seus sonhos com consultoria personalizada. Andrews Cabeleireiros, a sua beleza e cuidados. Nosso compromisso em transformar os seus dias. Escritório de Arquitetura Juliana Fabrizi, arquitetura e liberdade para criar espaços autênticos. Norigami, a arte do sabor japonês a cada detalhe. Queridíssima doutora, pediatra maravilhosa, Josi Pimentel. Olá, Josi, como vai? Olá, querida Fá. Como eu gosto. Fico lisonjeada com essa recepção, essa apresentação. Eu agradeço muito poder estar aqui. É um espaço que eu gosto muito. Você é uma pessoa que nos deixa muito à vontade. E eu certamente venho para aprender também um pouquinho com você, com a sua experiência aí. Ai, a gente tá sempre aprendendo, né? Eu acho que esse que é o barato da vida, viu, Josi? É vivendo e aprendendo. Com certeza. Porque não tem como, né? Ainda mais gente que estuda sobre desenvolvimento humano, infantil, né? E não tem fim. Eu acho que é isso que é legal, né? Eu acho que isso que é legal. E a gente está sempre em transformação, né? Então, até na educação dos nossos filhos, que hoje é o que você pode ter um outro olhar, por exemplo, com as crianças que estão na Casa do Ninho, você já não é aquela mesma Fabiana lá de trás. Eu não sou a mesma Josi de quando os meus filhos eram pequenos. A gente tem outras percepções, outras visões que a gente pode agregar para os outros. Acho que por isso que é sempre mudando, crescendo e continuando, né? Precisamos sempre estar atentos, né? Porque a vida acho que é sobre isso, né? Não tem um chegar lá, mas os processos são importantes. Sim. Eu olho para trás e vejo meu filho com 25 anos, eu falo, meu Deus, quanta coisa errada eu fiz, né? Com os outros eu já sabia um pouquinho mais, mas eu acho que, né? Quando a gente olha para ontem e fala, nossa, o que eu preciso me rever? O que eu preciso melhorar, né? Eu acho que isso... Mas eu passo por isso também. Meu mais velho tem 18 anos e saiu de casa há 15 dias, praticamente, né? Foi fazer cursinho em São Paulo e a gente sabe que saiu do ninho. Né? Voou. E até falando, né? Começando a pensar no tema que nós vamos conversar um pouquinho, que é telas, como mudou de 18 anos atrás, de 25 anos atrás, o que se conhecia e o que se falava sobre tela. Falava-se nada. Nada, absolutamente nada. Era só, talvez, os nossos pais com uma certa cobrança da gente não ficar assistindo tanta televisão, comercial. E só, né? E isso mudou muito, né? Mudou completamente. Mudou completamente. E eu acho que também o acesso mudou muito, né? Eu lembro que na época do Luan, nossa, eu deixava ele ver tela, assim. Mas não muito, porque era a televisão só, né? E às vezes tinha um momento que a gente queria ver e não tinha muitos aparelhos de televisão em casa. E
E era isso. Hoje eu acho que a maior questão, não sei se você concorda comigo, mas é aqui. Pode ter uma criança vendo tela aqui nessa sala, nesse momento, no carro, no passeio, no restaurante, no almoço, no jantar, na avó, na vizinha, o tempo todo, porque tá ali. O celular tá na mão, o tablet tá na mão, põe na bolsa. E eu acho que tem essa falta de informação que a gente tinha na época, né? Mas também eu acho que não tinha tanta programação, não sei. Eu acho que era um pouco diferente. Eu acho que é isso também, né? Porque eu também acho que com o meu filho mais velho, pensando no que tem de recomendações hoje, a gente errou pra caramba, né? Uma porque também eu era residente, a gente precisava às vezes da tela para fazer outras coisas. Mas assim, é o que você falou, a programação era outra, né? A grande maioria eram os canais abertos, então de uma certa forma você tinha um controle, entre aspas, do conteúdo, porque todo mundo assistia. Então, mesmo que fosse um conteúdo que depois a gente visse que não foi legal, você sabia o que ele tinha assistido e podia conversar sobre aquilo. Aí foram chegando os canais abertos, ainda com vários desenhos, que eu me lembro do Discovery Kids, que era Discovery Kids. Né, ainda vários desenhinhos que ainda iam, até chegar realmente no mundo dos smartphones, no YouTube, nos diversos aplicativos e dentre outros, que aí a gente já não tem mais controle nenhum sobre o que eles assistem. Porque mesmo quando a gente tenta colocar alguns filtros, os conteúdos são sugeridos. Uma coisa que eu converso com os pacientes no consultório e pergunto para as crianças, né, e para os adolescentes, é se eles têm essa percepção de que não são eles que escolhem o que eles estão assistindo. A impressão que dá é que eles estão escolhendo, mas aquilo está vindo de maneira aleatória. Né? Então, à medida que se aumentou a programação, ficou mais difícil ainda a gente saber o que eles estão assistindo. E estão realmente o tempo todo com acesso, né? Como eu brinco com as minhas filhas, parecem pequenas empresárias, né? Tem reuniões de negócio, né? Assim, toda vez com o celular junto. Vocês têm 2 braços, gente, vamos mexer. Mas acho que aí é que mora o perigo, na dificuldade de controle. É muita preocupação, né? E eu acho que antigamente, né? Tinha o horário dos desenhos preferidos. Era outro tempo. Né? Tinha o comercial. Era comercial? Ruim, coisa ruim, né? Que fica incentivando criança. Era ruim. Mas tinha o comercial, que era um momento que dava uma distraída, que saía. Sim. Era aquele canal que era legal, não tinha outras opções para ficar mudando. Hoje eu vejo assim, uma ansiedade. Às vezes mal terminam de começar um desenho, aí já aparece outro, aí já quer mudar, aí já cansou, aí não tem comercial, aí já... Né? E isso vai virando uma outra respiração, né? Então eu acho que assim, a tela eu vejo como algo assim muito prejudicial em muitos sentidos, né? Que nem você falou, no sentido de programação mesmo, de realmente a gente não saber o que aquela criança está se alimentando. Nossa, esses dias eu vi um programa, eu não sei se eu posso falar o nome, mas enfim, que assim, toda a lição de moral do desenho, que não era desenho, era uma série assim, meio brasileira, que as crianças assistem, aqueles Neto da vida, falei, Lucas Neto, Felipe Neto, sei lá qual desses, que tem assim, e é muito ruim, o personagem principal o personagem que ele faz incentiva coisas que não são legais, sabe? Incentiva o uso da tecnologia, incentiva a rixa de irmão. O filminho que eu vi, que era pra entender mesmo o que as crianças estavam... E assim, com milhões de visualizações. Sabe? Ele batendo numa boneca. Sabe? Eu falo, gente... É isso, as crianças estão se nutrindo disso. E entendendo a ser no mundo como uma pessoa que tá ali o tempo inteiro com ela. Sim. Né? Então, se ela aprende por imitação, ela está sendo educada pelas telas, né, doutora? Com certeza. E reproduzindo isso, né? Porque aí a gente pode ir indo por... Assim, a criança pequena reproduz de uma certa forma, a criança maior de outra. O adolescente, que aí é papo para um outro momento, mas ele, às vezes, o que ele está consumindo é um conteúdo sexual. De uma maneira extremamente agressiva e violenta, que ele vai acreditar que é assim que é.
Então é um outro universo, extremamente... Nem adolescente mais, né? Nem adolescente. É mais... Exatamente. Tá antes. Mas eles são atingidos por isso e às vezes a gente acredita que não, imagina, né? Então, quando a gente fala em recomendação de telas, a regrinha, né, da Sociedade Brasileira de Pediatria seria 0 telas até os 2 anos. Depois, entre 2 e 5 anos, 1 hora de tela por dia. Entre 6 e 10 anos, 2. E depois, até os 18 anos, 3 horas de tela. E qual que é a média do Brasil? Não se tem estudo disso, mas assim, o que a gente visualiza em consultório, muitas vezes, são 6 horas. Crianças de 12 anos, 8 horas. Que aí são 2 extremos que eu percebo também, no sentido de... quem não fica tanto tempo na tela, às vezes tem aquela agenda de adulto de atividades, né? O ócio, né? O tempo de descanso, aquele ócio criativo, ele acabou sendo substituído por um tempo que você está fazendo outra coisa. Então... Gente, e esses extremos, né? Que eu acho que a gente estava até conversando um pouquinho antes, que é assim... Ou a gente tem aquela família que, de repente, se sente muito sobrecarregada e contra tudo isso, né? E é difícil também lidar nesse momento que a gente tá, né? Como humanidade mesmo, de ser tão rigoroso. Porque o mundo exige, o mercado... Eu trabalho o dia inteiro e daí eu chego em casa exausta e eu não posso pôr tela, porque se eu colocar tela eu vou ser uma mãe horrível, mas eu estou muito estressada, eu estou muito cansada, eu estou com uma carga gigantesca nas minhas costas, eu preciso de um tempo, eu preciso tomar um banho sossegado, mas eu não quero, eu preciso dar conta disso, e daí a maternidade vai virando um peso enorme, né? Ou tem aquelas que falam, não dá, não tem jeito, e deixo mesmo 6 horas em frente às telas, né? Como achar esse equilíbrio, né? Isso é uma pergunta que eu queria fazer, né? Que eu vejo que a gente está precisando mesmo encontrar um equilíbrio nisso tudo. Será que a gente precisa ser radical mesmo? Ou tem um lugar aí que, ok. E também, o que você percebe, doutora, no consultório, assim, os casos que chegam, assim, até para dar dicas, né, para quem está nos assistindo? Isso que você falou é super... É o dia a dia, que é a exaustão materna, né? Aquela sensação de ter muita informação, né? Nós vivemos uma fase em que a gente tem muito acesso à informação, o que é muito legal. Então, a gente tem ferramentas para saber como alguns comportamentos podem ser nocivos, seja alimentar, seja de sono, né? Mas, ao mesmo tempo, isso gera um peso, uma cobrança de que eu tenho que estar ali dentro. Então, eu acho que assim... acho que de 0 a 2 anos não tem muito o que fazer. É 0 tela. É 0 tela. É realmente... Nossa, mas eu... E por quê? E por que de 0 a 2 anos é 0 tela? O que está acontecendo nesse ser humano que ele não pode ver tela? É extremamente complexo, né? Que são muitas estruturas cerebrais desenvolvendo, muitas conexões neurais, todo o estímulo da fala, do precisar do contato, do olho no olho, de ver a movimentação da boquinha, de ver alguém reagir ao que eu sinto. Sim, para falar de uma maneira bem superficial, né? Para não ficar assim tão pesado. Mas é a criança que precisa se sentir que ela está acolhida, que ela tem alguém ali com ela. Não que ela está... Né, assim, a tela não responde, né? A tela mexe, música, e aquela coisa. Eu estou sozinho, né? Não tem ninguém interagindo comigo. Não tem troca, né? Não tem troca. Tem vida. Exatamente. Não tem vida. Né? E dali para frente, isso também existe dali para frente nas faixas etárias, mas cada vez mais a tela impossibilita outras vivências. Né? Então, acredito assim, olha, não teve jeito, cada família sabe a sua estrutura e o que passa. Então, também, acho que para nós, profissionais de saúde, para vocês, educadores, né, assim, entender a individualidade da família e procurar atuar dentro daquilo. Então,
eu chego da escola, do trabalho, eu tô exausta, eu preciso viabilizar uma jantinha, preparar alguma coisa pro banho. Naquele momento, eu precisaria de um recurso de tela. Tá, então nós vamos ver o tempo, qual é o horário que a sua criança dorme, dá para ter uma tela nesse momento? Né, o que vai colocar? Ou essa tela pode estar perto de mim? Tem algum lugar que eu consiga colocar que a gente tá junto? É uma música? Né? Então, assim, procurar mexer nisso, né? Porque isso é outro ponto. A gente sabe que a tela também afeta diretamente o sono. E queixa de sono é extremamente frequente, né? Então... Ai, meu filho não dorme. Não sei que hora que vai ver. Tem dificuldade de dormir. Eu começo o ritual de sono, uma rotina de sono umas 8, mas vai dormir às 10, mas ficou assistindo até quase 8 horas da noite. É muito difícil. São muitos estímulos, né? Pro corpo, né? A criança, né? Principalmente a criança de 0 a 2 anos, ela já vive uma fase de muito desenvolvimento cerebral. É uma neuroplasticidade gigantesca. São muitas conexões. É igual a gente quando tá com um problema, né? Eu costumo falar isso no consultório. A gente vai dormir e tem dificuldade de desligar daquilo. A criança, ela aprendeu a engatinhar, ela tá aprendendo a andar. Ela vai dormir, ela tem muita dificuldade. Então, já tende a ser um sono um pouco mais agitado, com mais despertares. Colocando a tela ainda, isso tende a piorar muito. Isso falando das crianças mais novas, né? Já chegando ali na pré-adolescência, os adolescentes, é muito frequente as crianças que estão com o celular dentro do quarto, que os pais muitas vezes acham que o celular está desligado e eles estão na tela. Né? E isso vai prolongando, vai gerando... O adolescente já tem um atraso de fase de sono que é natural, né, dessa estrutura. Então, às vezes, ele vai dormir 1 hora, levanta, vai às 6 para a escola, meio zumbizando, chega, dorme à tarde e vai jogando cada vez isso para mais tarde. Então, influencia, né, saber o que os nossos filhos estão vendo, ter esse controle desse conteúdo, aí usar as ferramentas digitais para controle que estão disponíveis, né, e manter um canal aberto de comunicação, né? Principalmente quando a criança já é maior, né? Para ela trazer o que ela vem, saber que nós vamos ver o que você utiliza no seu celular, nas suas mídias sociais, né? Porque é uma frase que já está conhecida, né? Que a internet é a nova rua deserta, né? A rua escura, que a gente... A praça... Exatamente, a gente não deixa Paulo, os filhos sozinhos nessa área. Então... saber que é possível trazer, né? Eu já passei por isso, pela minha filha subir um conteúdo para ela e ela ficar assustada. Ela teve muita dificuldade de desconectar isso da cabeça, né? Antes de eu fazer agora a próxima pergunta, eu preciso agradecer os patrocinadores, porque sem eles nada disso estaria acontecendo. Passarinho para crescer livre. Clínica Apoema, tudo que seu filho precisa em um só lugar. Casa do Ninho é muito mais que uma escola. Loja Copaíba, vem pro estilo de ser Copaíba. Vila Kids, tudo para o quarto dos seus sonhos com consultoria personalizada. Andes Cabeleireiros, a sua beleza e cuidados. Nosso compromisso em transformar os seus dias. Escritório de Arquitetura Juliana Fabrizi, arquitetura e liberdade para criar espaços autênticos. Norigami, a arte do sabor japonês a cada detalhe. Essa questão dos adultos com as telas, né? A gente precisa ter a consciência, né, doutora, de que a tela para uma criança é pra gente, né? Assim, eu acho que já começa por aí, né? Porque meu filho vê, meu filho quer, meu filho não sei o quê. Não. Eu preciso saber que se eu vou colocar a criança na tela, é porque eu estou precisando que essa criança fique na tela. Porque assim, não tem nada de bom. Existe algo bom de uma criança ficar na frente da tela? Não. Uma criança pequena, da primeira infância. Não tem como. E acho que é muito isso, é a gente entender que nós fizemos essa opção. E tá tudo bem se estiver dentro daquilo que se preconiza, ou dentro daquilo que eu precisei. Às vezes um dia eu precisei mais tempo, eu sei disso, eu coordenei o que ele tá assistindo e tá tudo bem, eu tenho essa consciência, né? No outro dia eu vou procurar fazer diferente. O que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado é com as falas do tipo, eu cansei, tá todo mundo fazendo, eu vou fazer também.
que a gente escuta com Ou era tela. assim, eu vi a televisão quando eu era criança e tô tá aqui, tudo certo, não morri. Aí eu falo assim, vem aqui, mas você poderia ter sido uma pessoa muito melhor se você não tivesse visto. Já pensou nisso? Que sacanagem. Mas é isso, eu acho que quando a gente traz pra si a questão, né, a gente já começa a agir com mais consciência, né, sem ficar sempre colocando, não, é o outro que quer, o mundo que pede, não, acho que não vai ter problema, não, eu acho que a Organização Mundial da Saúde tá exagerando, né, não vou colocar porque realmente eu tô precisando nesse momento, Sim. desse tempo, que nem você falou, desse conteúdo, dessa forma, né, com esse controle, né, com esse trabalho que a gente precisa ter. Até porque, né, assim, algumas crianças, até às vezes na primeira infância, tem escolas utilizando aplicativos para mandar conteúdos, mandar vídeos, e aí a gente entra numa outra área, né, que precisa também ser olhada com cuidado, com atenção, né? Mas o controle passa pelos responsáveis, o controle passa pelos pais. De tempo de tela, de quando eu vou deixar o meu filho ter um celular. Olha, eu tô segurando aqui em casa, viu? A Nina, ela vai fazer 14. E ela não tem. E eu falei que com 16. É trabalhoso. Ela vai numa festa hoje e falou, mãe, mas eu preciso criar um Instagram pra mim só hoje. Só pra eu poder mostrar a roupa, pra eu passar pros meus amigos e a gente falar sobre isso, não sei o quê. No primeiro momento, ela ficou me convencendo tanto que a vontade que deu de falar, Nina, monta logo o Instagram. Aí eu falei, não, vou ter que ter esse trabalhinho de falar, não vai ter rede social antes dos 16 anos. Não vai ter celular antes dos 16 anos. E pronto, acabou. Por quê? Porque não faz bem. Né? Nesse primeiro momento de vida, imagina um adolescente, gente, eles não têm filtros, eles não sabem. Né? Se a gente já segurando, de alguma forma, já é difícil. Porque sai o mundo, tá aí, o amigo tem, o outro tem, vai no supermercado, tem aquelas músicas horrorosas tocando, aí vai... Sabe? Já sabe de tudo, já viu tudo, já não sei o quê. E mesmo não tem. Sim. Eu fico imaginando quem tem livre acesso, né? O celular no bolso, um adolescente o tempo todo, né? Mas é difícil, né? Dá trabalho, dá muito mais trabalhoso. Mas o que eu ia falar, essa questão que eu acho que daqui a pouco vai ser proibido. Daqui a pouco, eu acho que vão criar algo nesse Google, nessas redes sociais, gente, que realmente precisa de reconhecimento facial e coisas assim, porque não é possível. Esse acesso que com um botão você clica, você tem acesso a tudo, sabe? Não tem trava que a gente possa fazer para esses adolescentes. Não tem. E tem redes sociais como a que você falou que não tem filtro nenhum. Não tem filtro nenhum. É. Aí ela falou esses dias, porque aquela foto rápida, né? Eu nem sabia que existia foto rápida. E ela que não tem celular já sabe. Então assim, eles estão muito na nossa frente, né? E eu acho que daqui a pouco vai ter que ter alguma coisa. Vão começar a ter mais estudos, sabe? Que nem já teve. Escola não pode mais levar celular. Ufa! Pelo menos isso, né? Sim. Dos jovens não terem acesso ao celular enquanto estão dentro de uma escola. Mas aí, novamente, eu acho que a importância, assim, dos pais, né? De nós pais. Eu me coloco junto nisso, né? Porque eu acho que isso é uma das questões mais desafiadoras da nossa parentalidade no momento, né? Até do exemplo, né? Da gente chegar em casa e nós adultos não estarmos mais no celular ou em outras redes sociais. E muitas vezes a gente leva trabalho para casa que passa pelo WhatsApp, por exemplo. Eu tenho essa dificuldade, né? Ou os pais estão o tempo todo e não percebem que o exemplo vem dali. Né? Assim, eu tenho observado isso demais, isso me chama muito a atenção. Até andando na rua, assim, os adultos andando e as crianças pequenas andando sozinhas, sem mão dada, e o adulto tá olhando. Ali. E aquilo me dói, assim, nesse sentido, né? Porque em algum momento isso tá refletindo, isso tá espelhando. Sim. Né? Com certeza. E essa questão da linguagem, né? Do desenvolvimento da fala, né? Propriamente dito, assim. A gente sabe que o desenho não ensina a falar, a Peppa Pig não ensina a falar, que é aquilo que você falou, né? Ela precisa do mundo real, né, de uma pessoa, sentir a respiração, ver o movimento da língua para aprender a falar. E esses desenhos não têm isso, não tem vida, né?
E além disso, tem essa questão, eu estava vendo um estudo que eu achei muito interessante, assim, dessa questão do desenvolvimento da fala, relacionada diretamente com a relação das telas com o adulto. Então o adulto tá ali assistindo tela e tem uma criança pequena que quer se comunicar. Só que esse adulto não está interessado no que essa criança tem para dizer, porque ele está interessado na tela, no que a tela está dizendo. Aí o que acontece? A criança vai perdendo o interesse em falar. Porque ela tá desde bebezinho tentando se comunicar, brincando, rolando, engatinhando, chorando. E ninguém tá interessado nela, ela vai crescendo e vai falando, nossa, por que eu vou querer falar? Por que eu vou desenvolver a fala? Por que eu tenho interesse em comunicar algo se ninguém tá me ouvindo? Se ninguém tá disposto, disponível, aberto para pelo menos tentar, né, entender de alguma forma o que eu tô querendo dizer. Né? Se ninguém tem interesse em mim. Aqui na Casa do Ninho eu falo muito sobre isso com as meninas. Claro que ninguém tem tela, ninguém fica com o celular, né? A não ser para fazer registro, coisas assim. Mas assim, a criança precisa sentir que estamos interessados no que elas têm para dizer. Que ela é importante pra gente. Não há dúvida. Né? E eu acho que nesse momento a tela vem muito, muito dessa forma, né? Onde as crianças vão se sentindo segundo plano. Sim, com certeza. E o tempo passa, né, na tela, numa velocidade que às vezes o adulto não percebeu. Ele ia responder uma mensagem, quando vai ver foi. E era o momento que a criança, que ele teria, por exemplo, para brincar. Né? Porque aí a gente cai novamente, por exemplo, aquela questão de tempo de qualidade. Às vezes não vai ter muito tempo, mas você teria aquele momento. E aí esse tempo passou. Né? Ou essa criança também está na tela enquanto o adulto está. E depois ela está irritada, ela está hiperestimulada, né? Ela tá, mas ela tá, parece uma estereotipia, e daí já vem outras questões, deve ser uma neurodivergência, sem de forma alguma dizendo que isso contribuiu para aumento do diagnóstico de neurodivergências, não é isso, mas como a gente pega as crianças irritadas por isso. A criança ela não consegue nem se desconectar daquilo, é contínuo. Né? Então... Mas isso eu vejo como adulto, assim, né, que uso muito as telas, eu trabalho, né, muito com o celular na mão, e eu tô com uma briga com o WhatsApp, porque realmente para mim também virou algo insano. Sim. Né, a demanda tão grande. Eu saí um final de semana, eu falei, eu não vou ficar esse final de semana com o celular, eu não vou, sabe? E não é fácil. E não é fácil. No primeiro momento você fala, gente, é vício, estamos viciados. Agora eu fico pensando, consegui, deu certo e foi muito lindo, assim, e foi muito lindo. Eu comecei a ver o quanto que a gente tá com o olhar voltado para um mundo que é um mundo feio e cheio de mentiras e pequeno, né? Então quando a gente vai... Deixa eu olhar, né? Deixa eu me reencontrar com tudo isso, né? Agora eu fico pensando isso numa criança, né? Se eu como adulta que só tive celular depois, sei lá, de quantos anos? Sim. 20, nem lembro mais, mas depois, né? Imagina uma criança crescendo dessa forma. É muito sério, gente. É muito sério, né? É muito sério. Porque, né, é interessante essa questão que você falou. Eles vão se comparando o tempo inteiro com o universo de mentiras, de possíveis mentiras. Né? Então, daí a importância, né, do que você está fazendo pela Nina. Os meus tiveram celular com 11 anos no momento que eles começaram a fazer percursos sozinhos, saíam da escola, iam para o treino, iam para o outro lugar. Hoje me pergunto se realmente era necessário ou não, né? Eu falei pra Mas é um desafio, não tem jeito, é contínuo. Difícil. Onde a gente pega o celular, por exemplo, o celular em casa na refeição, não. O celular tem que estar num lugar tal. Esse controle de tempo, a hora que a gente tem que estar todo mundo com o celular desligado. E aí nós somos cobrados também, eu e meu esposo. Olha o horário do celular. E então é um desafio contínuo. Acho que a gente tem que estar o tempo inteiro vendo isso. E não desistindo, porque a gente tende a desistir. Né? Eu tô cansada, chega. Quer ficar, fica. Quer ficar na tela, fica. Tem mais nada a ver com isso? Não, a gente tem a ver com isso. Ou a gente desiste, muitas vezes,
Mas também eu já vi várias situações de que a gente se engana. Ai, não, tá sendo tão importante, ele tá aprendendo inglês. Ai, mas já tá sendo tão importante, ele aprendeu todas as cores. Nossa, meu filho sabe todas as letras do alfabeto com 2 anos por causa das telas. Aí eu falo assim, mas não é o momento de aprender isso, ainda mais com tela. O momento do seu filho é de brincar, é de correr, é de pular, é de se conhecer, é de viver a infância. Não, depois isso vai vir num outro momento de vida. Eles até aprendem, porque eles aprendem por imitação, né? Sim, com certeza. Eles vão aprender tudo com as Eles telas, poderiam aprender com a gente. Eles poderiam aprender com outra forma, né? Não necessariamente com as telas, né? A questão é que eles não é pra ficar parado em frente às telas, né? Hipnotizando o cérebro. Você sabe que às vezes eu falo que terra emburrece, que tela emburrece, né? Isso gera muita polêmica. Mas quando você falou dessa questão do cérebro, das sinapses, das conexões de um bebê que fica em frente às telas, a gente pode dizer que tela emburrece? Eu acho que a gente pode dizer sim, porque isso se cria um mecanismo de resoluções muito rápidas, é um vídeo curto, a minha atenção ela vai acostumando a ser curta por aquele período, então um vídeo que ele já tem um começo, meio e fim muito curto, me dá uma satisfação. E para eu ler um livro, um texto, em que o começo, meio e fim é mais longo, a dificuldade de manter a atenção durante esse período. Então, ao longo dos anos, certamente a gente pode dizer que a tela emburrece nesse sentido de diminuir. Nós já somos uma geração que já tem não a nossa geração, né? Mas a nossa geração está vendo a capacidade de prestar atenção nas coisas diminuir, né? Uma desatenção, porque a gente está conectado em diversas coisas ao mesmo tempo. Então, você responde um e-mail, aqui tem a tela do WhatsApp, alguém já falou com você, às vezes você tem uma outra tela de uma outra coisa acontecendo, e aí a gente nem lembra do que alguém veio e contou pra gente. A nossa memória tá ficando muito exatamente. curtinha, né? E para as crianças e para os jovens e adolescentes, isso vai ser pior, né? É aquela satisfação rápida, eu preciso daquilo rápido. E essa dificuldade de manter a atenção mais tempo, de repertório de palavras. E aí chega na sala, a professora quer falar, quer dar uma explicação, ninguém tem paciência. A criança não consegue, porque é isso, não tem concentração, né? Vai tudo muito... A gente já tem que partir pro final, porque eles já estão falando assim, olha, já acabou. Eu falo, mas aí tem um monte de coisa, não acabou ainda não. Não acabou ainda não. Vai ser 5 horas esse podcast. Brincadeira, gente. Ai, a gente tem que partir pro final, mas eu acho que é essa mensagem, né, Josi, de que, gente, a gente precisa levar a sério. Sim. É fácil? Não é fácil. Esse tema, né, tem dá margens pra gente falar sobre muitas questões, né? Mas eu acho que é olhar para isso, né? Tela não se relaciona, né? Não tem escuta, aprisiona. A criança pequena, né? Se a gente pensar num bebezinho que está aprendendo nessas conexões através dos sentidos, da exploração do mundo real, né? Se não está fazendo essas conexões, depois vem um monte de sequela, gente. Então, assim, é a gente levar a sério mesmo essas questões, não ficar se desculpando, Eu sei que não é fácil, também sou mãe, sei que não é fácil, mas se a gente precisar como adulto, vamos olhar o conteúdo, né? Os conteúdos que essas crianças estão vendo, deixar perto, deixar próximo. O que mais, doutora? Cuidar do tempo, né? E realmente precisando também, assim, suavizar com a gente. Porque acho que nós mães, a gente tende a ir colocando os pezinhos, né? Ai, queria que o lanche da escola hoje fosse melhor. Ai, queria que não sei, né? Queria o tempo de tela, não consegui pôr dormir naquele horário. Calma, a gente vai ajustando, né, ao longo do tempo, contando com outras pessoas ao nosso redor. Às vezes essa questão da tela precisa ser conversada com outros familiares. Ah, meu filho fica na casa dos avós e lá isso não tem um controle. Então, envolver as outras pessoas, né? Uhum. E saber que o ócio para a criança é fundamental. Porque a criança importante. Não tem que estar o tempo todo fazendo coisas. É onde vem a criatividade. Exatamente. É onde vem a ideia. Onde vem, isso aqui não tá ruim agora, mas o que mais que eu posso fazer? Né? É a construção de algo, né? E as crianças hoje em dia não vivenciam mais isso. Elas têm essa dificuldade de ficar sem fazer nada, né?
De ficar sem fazer nada. Ou de uma viagem que tá lá. Eu lembro de várias cenas de ficar olhando a janelinha do carro, assim, a paisagem, tudo. Não, hoje em dia a criança... Ai, tá aqui, ó, vê o filminho, liga, pronto. Ah, tá, hipnotizei a criança, ela não vê mais a paisagem, ela não sabe mais como é que funciona o restaurante, como é que faz uma compra no supermercado, como é que se relaciona com os outros. Ela não sabe o caminho de casa, ela não sabe mais nada, porque ela fica hipnotizada em frente às telas. O que você falou é exatamente os excessos, né? Então, a gente precisa tomar esse cuidado, né? Às vezes é aquela cobrança do não posso ter nenhum controle, nenhum tempo de tela, mas talvez o que a gente precisa é tomar cuidado com os excessos, é olhar a nossa rotina e realmente pensar, eu preciso disso agora, eu não consigo pensar numa brincadeira enquanto a gente está viajando, um jogo, coisa que a gente está procurando no ambiente. Música! Vamos passear! Vamos passear! É isso aí. É isso, gente. Não é fácil. A gente sabe que, né, que às vezes realmente a gente tá bem... É desafiador. É bem desafiador, mas essa consciência e falar sobre isso é muito importante pra gente acordar, né? Acordar e simplesmente não largar a mão e, deixa, vai assim mesmo. Não, porque essa sociedade que a gente tá construindo. E, meu Deus, que medo, né? Sim, e o que muitos querem é isso, é que a gente largue mão. Que a gente largue não. Não podemos largar a mão. Josi, muito obrigada, viu? Foi muito bom, muito gostoso. Sempre muito bom conversar com você. Eu que agradeço. Obrigada. E antes da gente encerrar, eu preciso agradecer os nossos patrocinadores. Mas antes, eu preciso te convidar para o show do Ninho Musical, que vai estar em cartaz em São Paulo. Mês de março e abril, todos os finais de semana, no Teatro Vira da Lata. Muito legal. Muito bacana, os bebês, as crianças adoram e é uma alegria. Então não deixe de assistir e agradecer agora os nossos queridíssimos parceiros, porque sem eles eu não poderia estar aqui com a doutora Josi falando desse tema fundamental para a construção de seres melhores no mundo melhor, as telas. Obrigada mais uma vez, Josi. Agradeço. E obrigada a todos os patrocinadores. Passarinho para crescer livre. Clínica Apoema, tudo que seu filho precisa em um só lugar. Casa do Ninho é muito mais que uma escola. Loja Copaíba, vem pro estilo de ser Copaíba. Vila Kids, tudo para o quarto dos seus sonhos com consultoria personalizada. Andrews Cabeleireiros, a sua beleza e cuidados. Nosso compromisso em transformar os seus dias. Escritório de Arquitetura Juliana Fabrizi, arquitetura e liberdade para criar espaços autênticos. Norigami, a arte do sabor japonês a cada detalhe. Agora é o meu pé. Com meu pé eu chuto a bola. Faço cosquinhas na sola. Mexo no dedinho e aperto o dedão. Não vai machucar. Com meu pé eu chuto a bola. Dou 3 tapinhas na sola. 1, 2, 3. Abro, fecho, ponta, flex. Olha só que grande confusão. Que confusão. No pé faço carinhos. Pra ele mando beijinhos. É meu amigão. Me carrega o dia inteiro. Que forte que é esse pé. Com meu pé eu chuto a bola. Gol! Faço cosquinhas na sola. Mexo no dedinho e aperto o dedão. Cuidado pra não machucar. Com meu pé eu chuto a bola. Gol! Dou 3 tapinhas na sola. 1, 2, 3. Abro, fecho, ponta, flex. Olha só que grande confusão. Que confusão. No pé faço carinhos. Pra ele mando beijinhos. É meu amigão. Me carrega o dia inteiro. Nossa, esse pé tem que ser muito forte pra me carregar o dia inteiro. Em cima, embaixo, em cima. Esse pé é o meu pé. E não tenho só um, não. Eu tenho 2.
aos passarinhos, com meu canto proteção, embalar seu coração. No sorriso do menino vejo claro meu destino, e nas voltas que o mundo dá, só cantar pra te alegrar. Por isso eu canto com você no ar, por isso a vida eu levo a cantar. Por isso eu canto com você no ar, por isso a vida eu levo a cantar.